Pessoal, vamos falar de dengue. Bem-vindos, caros ouvintes do podcast, a mais um episódio. Minha gente, a dengue tem se tornado uma tragédia de proporções globais. Já houve épocas em que dengue não era nem comentado direito. A febre amarela, que é transmitida pelo mesmo mosquito, era um assunto muito mais sério do que dengue, que só veio a ter destaques a partir da década de 70. Febre amarela tinha uma mortalidade absurda, de 3%. É muito alto, maior do que a do Covid, por exemplo. Só que hoje a gente vê um pandemônio de dengue, muito por conta do aquecimento global e da expansão da fronteira agrícola. Isso nos leva a destruir e invadir os habitats dos mosquitos, além de causar um aumento nas temperaturas médias do planeta. No começo do século passado, cientistas da Fiocruz já tinham identificado que o processo de reprodução do mosquito Aedes aegypti não se completava quando a temperatura era menor que 21 graus. Então, com as temperaturas constantemente mais elevadas, além das enchentes e alagamentos que geram mais água parada, isso é um prato cheio para a dengue reinar no país. Não à toa, em 2024, tivemos a pior epidemia de dengue da história do Brasil. Até outubro de 2024, a gente tinha registrado mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue. Isso aí é um aumento de 400% em comparação com 2024. Em 2023 foram 1,3 milhões de casos prováveis, com cerca de 1.200 mortes confirmadas, sendo que em 2024 tivemos pelo menos 6 mil mortes confirmadas. Felizmente, em 2025 parece que estamos tendo um arrefecimento de dengue com quedas importantes no número de casos. Os dados mais atualizados são do fim de fevereiro e começo de março, mostrando cerca de 500 mil de casos. Não é pouca coisa e nem é que a situação está melhor. Ainda está pior que 2023. E uma outra preocupação é que a dengue tipo 3 está se espalhando pelo país. Dado todo esse contexto que estamos vivendo e levando em consideração que essa desgraça não é só do Brasil, você vai encontrar artigos científicos de todos os cantos do globo demonstrando a preocupação com dengue. Recentemente eu vi até um artigo iraniano sobre o assunto. Então a gente está aqui hoje com a doutora Bruna Bárbara, para quem eu passo a palavra agora, para se apresentar. Olá, ouvintes do podcast da Emergência. Sou Bruna Bárbara, sou médica emergencista formada pela Unicamp. É um prazer estar aqui hoje com você, Adriel, para a gente estar gravando esse episódio sobre a dengue, um tema muito importante no nosso país. Bruna, é um prazer estar contigo nesse episódio e eu quero começar já reforçando que o nosso objetivo do episódio é ajudar plantonistas, os médicos que vão ter contato com dengue. E aí uma coisa importante é identificar, né, além de manejar bem essa dengue. Então, me diz, Bruna, quem que é o paciente que chega no pronto-socorro que eu tenho que pensar em dengue? Quem que é o paciente que eu vou identificar e falar, isso aqui tá com uma carinha de dengue? Então, pessoal, como a gente está num país que é endêmico a dengue, a gente está vivendo momentos de epidemia, principalmente nesse mês de abril, maio, esse início de ano. Então, assim, todo paciente que chegar com febre, a gente tem que pensar em dengue. Principalmente se ele morar, frequentar áreas que está tendo muitos casos de dengue e se ele tiver outros sintomas associados, tiver cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, pode ter náusea, vômito, dor abdominal, pode até aparecer lesões de pele, como petequias, exantemas. Então, esses pacientes, sempre quando chegar no nosso pronto atendimento, febre, mais algum outro sintoma associado, temos que pensar, será que pode ser dengue? Bruna, e aí, uma das questões que vai gerar maior insegurança nos médicos é saber se a dengue é grave ou não. Até porque o que você falou aí é um paciente chegar com febre, com cefaleia, mialgia. São queixas muito comuns, né? Às vezes a dor retroorbitária não é tanto, um paciente com petequias chama atenção, mas assim, um paciente com febre, cefaleia, mialgia, pode ser muita coisa. E a gente precisa se alertar e saber, olha, talvez esses sintomas são tão comuns, estejam acendendo uma luzinha de que seja algo mais grave. Então a pergunta que eu te faço é, quais que são esses sinais de alerta, né? Como é que eu olho para esse paciente aí com sintomas simples, mas que tem alguma coisa a mais ali que fala, eita, aqui eu preciso tomar mais cuidado? Adriel, sempre se algum paciente tiver um fator de risco importante, idoso, paciente diabético, hipertenso, e se ele tiver algum dos sinais de alarme que a gente fala na dengue, aquela dor abdominal que não está melhorando, contínua, já fez analgesia, não melhora, tá vomitando, mesmo com o uso de antiemético, tá com algum sangramento, gengivorragia, pode ter com hematúria. Também temos que pensar também naquele paciente quando você vai palpar a barriga, você vê uma hepatomegalia, ou você vê algum sinal de ascite, na ausculta pulmonar você vê diminuição no murmúrio em base, pensar, será que tem um derrame?
algum fator assim que pode ser relacionado a sinais de alarme da dengue. Então, esses pacientes que a gente tem que ficar principalmente de olho, que ele pode acabar desenvolvendo uma dengue grave. Pois é, Bruna. E aí, recentemente, a Abramed lançou novas diretrizes para o manejo da dengue em pacientes adultos na emergência. Uma novidade dessa diretriz é a introdução do POCUS, né? Nosso ultrassom para avaliação desses pacientes. E aí, eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes como é que o POCUS vai ajudar a gente, inclusive ajudando a identificar esses pacientes aí com sinais de alerta, né? O POCUS já é amado pelos emergencistas, né? Ele é um aliado importante aí para a gente avaliar rapidamente se o paciente tem algum sinal de alarme na dengue. A gente pode avaliar principalmente acúmulos de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, e aí a gente consegue identificar que aquele paciente tem algum sinal de alarme. E recentemente, igual você falou, a Abramed fez a diretriz, o Renato Tambelli, junto com outros emergencistas, criou o protocolo da EFEG, que ajuda muito a gente a seguir nessa avaliação com POCUS para auxiliar a gente a identificar os sinais de alarme na dengue. E já vou até recomendar para os ouvintes que o protocolo da Abramed, né, as diretrizes da Abramed para o manejo da dengue estão disponíveis gratuitamente na internet, não tem nenhum paywall, não tem nenhum bloqueio, é só você digitar diretriz Abramed dengue que vocês vão encontrar. E é muito importante assim a gente ter em mente o uso do ultrassom, porque quando a gente fala de dengue, pelo menos quando eu estudei dengue, quando eu estava na graduação, não se falava muito assim, com tanta ênfase dessa questão de que a dengue vai ter uma incidência maior de derrames intracavitários, né? Seja o derrame pleural, seja a ascite, seja o derrame pericárdico. Continua sendo uma manifestação rara, só que a questão é que como a gente tem um aumento muito considerado nos casos de dengue, né, um aumento de 400% em 2024, essa raridade vai aparecer com mais frequência. Você tem um ultrassom ali à sua disposição para você colocar ali no tórax, na barriga do paciente e no subxifoide, você já consegue falar, olha, não tem derrame, eu estou um pouco mais tranquilo com esse caso aqui que tem sinais de alarme. E aí, Bruna, uma coisa que eu queria que a gente aprofundasse aqui é justamente sobre exames laboratoriais, né? A gente falou aqui no exame físico, no exame de imagem, mas existem alguns exames laboratoriais que talvez possam ser indispensáveis para o nosso raciocínio aqui em cima do nosso paciente. O que a gente precisa pedir de exame laboratorial? Assim, André, são diversos exames laboratoriais, mas os mais imprescindíveis, que são primordiais, principalmente hemograma, pacientes fatores de risco, que tem sinal de alarme. Aí no hemograma a gente tem que ficar de olho em duas coisas, tanto o hematócrito quanto plaquetopenia, que esses dois sinais são importantes marcadores de gravidade na dengue. Aquele paciente que vem com aumento do hematócrito, já fez 1, 2 hemograma, está subindo hematócrito, é um paciente que tem um sinal de alarme que eu tenho que ficar de olho. E pacientes que estão plaquetopênicos, principalmente plaquetopenia grave, abaixo de 50 mil, a gente tem que manter esses olhos bem abertos. Também tem outros exames. Se os pacientes tiverem algum sinal de alarme, a gente vai ter que aprofundar nos exames laboratoriais, principalmente transaminases, AST e ALT, que a dengue pode induzir uma hepatite transinfecciosa, coagulograma, função renal para ver se o paciente não está indo para uma insuficiência renal aguda no contexto de dengue. Então são os exames que são primordiais para os nossos pacientes com dengue, principalmente aqueles com sinais de alarme. Perfeito, Bruno, mas aí tem 2 exames ali, também 3, né? Se a gente considerar IgM e IgG, 2 exames diferentes, tem os exames para tentar entender se o nosso paciente tem ou não dengue, né? Então, quando que eu peço NS1 e quando que eu peço IgM e IgG para saber também se o meu paciente é um paciente com dengue? Então, Adriel, o NS1 é melhor a gente pedir no começo dos sintomas, do primeiro até o 5º dia, principalmente no 3º dia, que tem mais chance dele vir positivo se realmente o paciente estiver com dengue. Já a sorologia IgM, IgG, a partir do 6º dia. Se a gente pedir antes, bem provável que elas venham negativas. Levando tudo isso que a gente conversou aqui, né, de sinal de alarme, de POCUS, exame laboratorial, exame físico, aí eu tenho uma imagem do meu paciente, né, juntando tudo isso. Como é que eu classifico esse meu paciente de acordo com a classificação do Ministério da Saúde? Até mesmo para eu entender se esse meu paciente vai para casa, se ele vai ficar em observação. Então, Adriel, o Ministério da Saúde orienta a gente a classificar o nosso paciente da dengue em 4 grupos. Grupo A, B, C e D. O C e D sempre é os pacientes que a gente vai ter que manter internado. O A e B pode ser que ele vá para casa. O grupo A é paciente que não tem nenhum fator de risco, paciente que você faz a prova do laço, vai negativo, o paciente está bem clinicamente,
você pode orientação de hidratação, principalmente em casa. Já o grupo B é aquele paciente que tem algum fator de risco ou veio com a prova do laço positiva. Aí você coleta o hemograma e avalia principalmente o hematócrito. Se o hematócrito não estiver elevado, acima dos níveis adequados para o sexo e para a idade, ele pode voltar a ser grupo A e ir para casa com orientação de hidratação. Agora, se o hematócrito estiver elevado ou o paciente tiver algum sinal de alarme, igual a gente comentou, dor abdominal, vômitos incoercíveis, tem alteração do nível de consciência, aí ele classifica como grupo C. Aí esse paciente eu vou ter que manter internado, igualmente o paciente com grupo D, que é um paciente que tem alguma hemorragia importante, algum sangramento importante, ou sinais de choque com alguma disfunção orgânica. Esses pacientes C e D a gente vai ter que manter sempre internados. Lembrando também aí para todo mundo que está ouvindo, seja você plantonista ou gestor, o Ministério da Saúde disponibiliza esse fluxograma de tratamento e identificação do grupo A, B, C e D. Não precisa ficar gravando na sua cabeça, você pode simplesmente ir atrás disso. E aí, Bruna, uma das bases do manejo da dengue, independente se o paciente vai ficar de observação ou se vai para casa, é a hidratação e expansão volêmica. Eu queria que você explicasse aqui para a gente, tanto para aquele paciente que vai para casa, quanto para aquele que vai ficar internado, como é que eu faço esse manejo volêmico aí? Realmente, Trial, o manejo da dengue consiste em hidratação mesmo. Aquele paciente que vai para casa, o que a gente otimiza é 60 ml por quilo por dia. E desses 60 ml por quilo, 1/3 tem que ser de sais de reidratação para uma melhor absorção do paciente. Então, assim, aquele paciente que vai para casa, que pesa 70 quilos, se a gente calcular 60 ml por quilo, vai dar 4,2 litros. E é bem importante a gente deixar isso bem claro para o paciente. Você precisa tomar 4,2 litros por dia. Realmente, é muito líquido? É, mas é o que é preconizado. Já para o paciente que vai ficar internado, vai depender se a gente vai classificar ele como grupo C ou grupo D. Se for como grupo C, a gente vai fazer uma primeira fase de expansão nele. Geralmente a gente faz 10 ml por quilo de cristalóide em uma hora. Avalia esse paciente, se ele continuar mantendo bem, a gente faz mais 10 ml por quilo na segunda hora, podendo repetir até 3 vezes se necessário. E depois eu vou reavaliar. Meu paciente ficou bem, tá evoluindo bem, hematócrito não está em ascensão, eu vou para a fase de manutenção. Aí na fase de manutenção a gente deixa 25 ml por quilo em 6 horas e depois 25 ml por quilo em 8 horas e deixa esse paciente geralmente em 24, 48 horas de observação, até a gente ver como que ele vai evoluir. Já caso seja um paciente classificado como grupo D, tem alguma hemorragia importante, ou sinais de choque, esse paciente já é um pouco diferente a expansão. A expansão a gente faz 20 ml por quilo em 20 minutos, podendo repetir até em 3 vezes e a gente vai avaliando nesse paciente. Se ele continuar com hematócrito em ascensão, sem melhora clínica, aí a gente pode até usar albumina, né? Que é uma coisa que tem evidências para dengue, a gente usa de 0,5 a 1 grama por quilo do paciente e a gente pode expandir ele com albumina ou coloide, caso você não tenha albumina disponível no seu serviço. E além desse manejo do volume, a gente vai ter outras medidas aí importantes, né? Sintomático, a gente pode até transfundir nosso paciente. Fala um pouquinho disso aqui pra gente. Então, André, a gente tem que lembrar que a dengue é uma doença muito sintomática, o paciente sente muita dor, muita mialgia, tem muita febre. Então, assim, a gente pode usar a mão de analgésicos, antitérmicos, principalmente de pirona e paracetamol. Lembrar que a gente sempre tem que evitar anti-inflamatório, principalmente em paciente com dengue, tá bom? E lembrar que esse paciente vai ficar nauseado, pode ter vômitos, então a gente tem que utilizar antieméticos. Em relação à transfusão, aí vai depender. Se o paciente tiver alguma hemorragia importante, a gente pode considerar fazer transfusão de hemocomponentes, principalmente concentrado de hemácias. Já para a plaqueta, que o pessoal sempre pergunta, o paciente está plaquetopênico, vou ter que transfundir ou não? Vai depender. Se o paciente, por acaso, tiver uma hemorragia, se já tiver corrigido os fatores de coagulação, feito plasma, e mesmo assim o paciente continua em piora clínica, aí sim você pode ponderar a transfusão de plaquetas. Ou caso o paciente tenha uma trombocitopenia importante associado com um NR maior que 1,5. Aí é um outro caso que a gente também pode ponderar a transfusão de plaquetas. Já para quando o paciente está com alguma coagulopatia, a gente pode realizar vitamina K, para a gente tentar corrigir, ou a gente pode transfundir plasma fresco ou crioprecipitado se for necessário. Muito bom. E aí, entendendo como que a gente deve manejar nossos pacientes, uma questão que ainda fica em aberto é o seguinte: e se o exame da dengue vier negativo? Pode ser dengue ainda? E aí, o que pode ser que meu paciente tenha? Então, André, mesmo com o exame negativo,
tem chance de ser falso negativo, então a gente sempre tem que considerar a dengue, mas a gente também tem que entender que existem outras arboviroses, que também pode se manifestar com sintomas muito parecidos com dengue, como zika, chikungunya, a própria febre amarela, maculosa, que pode ter alguns sintomas parecidos. Então, temos que pensar, pode ser dengue mesmo, com exame negativo, mas também pode ser alguma arbovirose. Tem que abrir o nosso leque. E aí é importante a gente pensar, inclusive, na epidemiologia dos pacientes, né? Por exemplo, febre maculosa que você comentou, né? Se o paciente foi para a zona de carrapato, onde tinha capivara, se encontrou carrapato, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais aí da zika, do chikungunya, porque são doenças assim, a gente talvez até pense mais em sei lá, leptospirose, em febre maculosa do que a gente pense em zika ou chikungunya. Então, eu sei que não é muito simples assim a diferenciação clínica, mas tem algumas coisas de livro que dão uma pista pra gente do que pode ser um ou outro. Se você pudesse comentar um pouquinho. Realmente tem algumas coisas que marcam mais algumas doenças, que nem chikungunya tem muita artralgia, o paciente vai ter muita dor articular e pode desenvolver até uma dor crônica, uma artralgia crônica após o quadro. Já na zika, o paciente pode ter uma febre um pouco mais baixa, pode apresentar bastante prurido, pode ter conjuntivite associada. Aí na febre amarela, que está em ascensão nos últimos tempos, principalmente aqui na nossa região, a gente está vendo aumentando, o paciente pode apresentar com icterícia e, igual você falou, a epidemiologia é muito importante, principalmente para maculosa e até a própria febre amarela, que a gente vai ver se o paciente foi para alguma área que é endêmica dessa doença. Caros ouvintes, eu queria só acrescentar uma coisa aqui que não estava muito bem no roteiro, mas eu acho que é muito importante da gente falar também, que vide todo esse contexto, né? O paciente que chega com febre, uma dengue mais grave, o paciente pode chegar com sangramento, o paciente pode chegar, inclusive, né, que a gente acabou não comentando, mais hipotenso. Dengue, no Brasil, infelizmente, é um diagnóstico diferencial de sepse, né? Principalmente paciente aí grupo C, D, pode ser um paciente que se confunda com o choque séptico. Então, assim, a expansão volêmica vai fazer parte dos dois tratamentos, né? A gente tem aqui um episódio de sepsis, é o segundo episódio desse podcast, já tem 4 anos já. E parte do nosso tratamento vai ser também, né, fazer uma droga vasoativa precoce até, se o nosso paciente tiver hipotenso e já não estiver respondendo. Então, assim, o paciente, infelizmente, não vai chegar para você no pronto-socorro falando, olha, estou com arbovirose ou estou com dengue, né? Então, provavelmente você vai acabar fazendo até ceftriaxone para esse paciente aí que está com dengue e na emergência é isso. Primeiro a gente tenta salvar a vida do nosso paciente, fazer tudo o que ele precisa e depois a gente vai descalonando. Dito isso, eu queria acrescentar uma coisa também, que se você está de frente para um paciente que tem suspeita de zika, você precisa encaminhar esse paciente para um posto de saúde ou fazer uma solicitação de sorologia de zika ou PCR de zika, tanto no sangue quanto na urina, porque zika se trata de um tipo de infecção sexualmente transmissível. Caros ouvintes, existem relatos que zika pode infectar o feto em uma gestante ou até mesmo durante o ato da concepção infectar a mulher através do sêmen, porque já foi encontrado o vírus zika no sêmen do homem. A recomendação do Ministério da Saúde é que para homens se aguarde até 3 meses do início dos sintomas para tentar engravidar e para mulheres 8 semanas a partir do início dos sintomas. Aproveitando então que a gente está falando de IST, é importante lembrar que o atendimento de dengue também é feito em diversos postos de saúde que têm estrutura para acompanhamento longitudinal dos pacientes da situação epidemiológica da região muito melhor do que as UPAs e os prontos-socorros. Dito isso, no posto de saúde também tem uma coisa muito boa chamada vacina. Bruna, o que a gente pode dizer sobre as vacinas aí de dengue atualmente? Então, Adriel, vacina é importante, né? Então, atualmente a gente tem 2 tipos de vacina de dengue aqui que a gente tem disponível, que é a Qdenga e a Dengvax. A Dengvax é geralmente indicada para quem já teve dengue, já que dengue pode ser aplicada em pacientes que nunca tiveram dengue. E geralmente são 2 ou 3 doses cada uma, e a Qdenga tem disponível no SUS, principalmente para a faixa etária de criança e adolescente, de 10 a 14 anos. Então a gente tem disponível essa vacina no SUS para essa faixa etária. Então é importante as vacinas na dengue, que já mostraram que diminui tanto a sintomatologia grave quanto a ocorrência de internação. Pois é, gente, num cenário de que tá subindo o número de casos de dengue, assim, obviamente estamos com menos casos do que 2024, mas comparando a série histórica tá muito mais alto. Então é importante a gente lembrar da vacinação, até porque esse aqui é um podcast de emergência, mas nada melhor
para um emergencista do que quando a emergência não acontece, e aí você prevenir. Uma coisa que eu queria comentar também é que a gente tem 4 vírus, né, transmitidos aí pelo Aedes aegypti. E a febre amarela é das doenças também que o Aedes aegypti vai transmitir. Para mim, a febre amarela sempre foi uma realidade, porque eu tenho família em Goiás e para viajar do Rio de Janeiro, que é onde eu morava, para lá, a vacinação era obrigatória. Então, foi sempre uma doença que eu ouvi falar e achei que estava tudo bem. Só que a febre amarela está voltando com tudo pelos mesmos motivos da dengue, só que ela é muito mais mortal. E assim como a dengue não tem tratamento específico, sendo os óbitos muito mais comuns. E os alertas, principalmente no estado de São Paulo, já estão sendo levantados. Procure o serviço de saúde mais próximo da sua região, vacine-se, tanto para dengue quanto para febre amarela, se você não for vacinado. E não vacila, não dá esse mole de pegar uma doença que pode trazer uma desgraça na sua vida, sendo que ela é prevenível. Além disso, eu espero que vocês tenham notado que a gente não utilizou aqui o termo dengue hemorrágica, porque já é um termo datado. As hemorragias elas podem ocorrer em qualquer fase da dengue, inclusive podem ocorrer em outras doenças parecidas com dengue, como a própria febre amarela. O que utilizamos, voltando lá atrás no episódio, é dengue sem ou com sinais de alarme e dengue grave, que eu espero que o podcast tenha auxiliado você a entender um pouquinho melhor. Bruna, antes de eu passar para você fazer uma consideração final, e se você quiser acrescentar sobre o que eu vou falar, você sinta-se à vontade. Uma questão importante, gente, é que a gente, na emergência, tem sempre que usar a reavaliação. O paciente ele precisa ser reavaliado. Obviamente, a Bruna falou no podcast que dengue a gente precisa se preocupar com plaqueta abaixo de 50. Ano passado, dependendo do lugar, você não conseguia internar paciente com plaqueta abaixo de 20 mil, porque não tinha mais vaga em lugar nenhum. E a gente via com frequência paciente com menos de 20 mil plaquetas e o paciente bem, conversando, dando de boa. Paciente com menos de 50 mil plaquetas, tranquilamente lá, sem nenhum outro sintoma, só com febre e as plaquetas baixas. E aí o poder da emergência é você reavaliar o paciente, você garantir que o paciente volte no dia seguinte. Então é importante também para o emergencista conhecer sua rede de saúde que você tem ali. O paciente tem como voltar no pronto-socorro amanhã para ser reavaliado, ou o paciente tem um posto de saúde próximo da casa dele que está fazendo acompanhamento de dengue, dá para encaminhar o paciente para lá. Então a gente tem que entender melhor esse manejo, que assim, o importante é você entender o contexto do paciente e garantir que esse paciente vai continuar sendo observado, seja observado ao longo dos dias ou seja sendo observado ao longo das horas. Então a nossa grande arma contra a dengue, além da vacina, além da hidratação, é a observação do paciente para garantir que vai ficar tudo bem. E aí, Bruna, dito isso, eu te passo aí para suas considerações, para você falar o que você quiser. Então, André, igual você falou, e é sempre importante a gente deixar bem claro para o paciente sinais de alarme, que ele vai precisar vir imediatamente pronto-socorro caso aconteça. O paciente bem orientado, ele vai saber procurar quando ele precisar. Então, é igual você falou, é importante saber o perfil do paciente, a rede que a gente tem ali disponível. E eu agradeço você, Adriel, por me chamar para fazer esse episódio. Dengue é um tema muito importante. A gente está vivendo uma epidemia, está com muitos casos graves de dengue. E é uma coisa que às vezes a gente pode diminuir, né? Passando repelente, diminuindo a quantidade de águas que a gente tem disponível aí para o Aedes aegypti proliferar. Então, assim, é uma coisa que a gente consegue ter um pouco de controle. Então, agradeço, Adriel. Obrigado, ouvintes. Espero que tenha contribuído com vocês e até a próxima.